Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, um bom dia. Nesta terça-feira, 16 de maio de 2023, convido você a ouvir o Santo Evangelho, acompanhar a reflexão, abrindo cada vez mais o seu coração, a sua vida, para a ação do Divino Espírito em sua existência. O Espírito da vida, o Espírito defensor que Jesus nos dá, deseja habitar em nós. Nós precisamos abrir a nossa vida para Ele. Que nós possamos fazer isso com muita gratidão para que Ele possa agir de verdade em nossa existência. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 16, de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em quem consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. Nós lembramos que estamos neste tempo pascal em que Jesus fica com os discípulos durante 40 dias após a sua ressurreição. Jesus aparece diversas vezes aos discípulos durante este período e ele vai preparar os discípulos para a sua partida. E é interessante nós ouvirmos este evangelho, que na verdade é um evangelho que se encontra antes da morte de Jesus, mas é interessante a gente ouvi-lo agora, nesse período também de despedida que Jesus faz. Primeiro, Jesus faz um momento de despedida quando ele, vendo a situação toda que o circunda, vê que a morte está se aproximando. Então é justamente este trecho do Evangelho de João 15, 16, tem este tom de despedida, também o capítulo 17. E nós temos esse segundo momento também de despedida de Jesus, e aí a igreja utiliza então esses capítulos de despedida que nós encontramos em João, de preparação do coração das pessoas para a ida de Jesus, para a partida de Jesus. A igreja apresenta também neste tempo para que nós possamos refletir sobre esse momento tão importante. O que é interessante a gente perceber neste momento? Primeiro, é que o momento de despedida é um momento muito importante também para falar de coisas importantes e essenciais. Então Jesus, ele faz isso, ele fala das coisas muito importantes que devem marcar a vida dos seus discípulos, a vida da igreja. Ele fala nesse momento, justamente como um grande testamento que ele vai deixando para a sua igreja, para os seus discípulos, para o seu povo. É o grande testamento de amor que Jesus transmite. Depois, é importante lembrar que neste testamento tem elementos que são essenciais. Então, um elemento que é essencial é o fato de que Jesus vai dizer para os seus discípulos que ele permanecerá presente. Ele vai, mas não se ausentará. Ele volta para o Pai, mas permanece. Ele é onipresente, por isso ele pode fazer isso. E que os seus discípulos, aqueles que experimentam a sua presença e que se abrem à sua presença, vão assumir os mesmos compromissos que o próprio Cristo assumiu. Ele agora se revelará através dos discípulos, dos seguidores e seguidoras dele, que se abrirem à sua ação, que fizerem aquilo que ele pede. Então, ele vai, permanece
E a sua permanência, ela vai ser expressa justamente na vida daqueles que buscam viver associados a Ele, que buscam ouvir o que Ele tem a dizer e que buscam orientar suas vidas de acordo com aquilo que Jesus viveu e com aquilo que Ele ensinou, com aquilo que Ele nos pede. Então, a grande mensagem que Jesus apresenta para nós é justamente essa. Está chegando a hora da sua partida, de voltar para o Pai, mas Ele não nos abandona, Ele permanece conosco. E esta permanência vai se mostrar de uma forma muito importante, muito forte, através de nós mesmos, quando vivemos aquilo que Ele nos ensinou. Nós somos agora a presença de Cristo no mundo, através da abertura da nossa vida para a ação dEle e através da vivência dos seus ensinamentos no nosso dia a dia. E o Evangelho de hoje ele vai falar isso de uma forma muito forte, falando, olha, vocês se entristecem por causa disso, né? Isso é normal que se entristeçam porque Jesus vai, mas essa tristeza ela é marcada por uma alegria, que é a certeza de que Jesus não vai abandonar o seu povo. E ele mesmo vai nos dizer que é importante que ele vá para que ele possa enviar o Espírito da verdade para conduzir o seu povo e para instruir este povo de uma forma muito forte sobre aquilo que é importante para a vivência do nosso seguimento ao Senhor. Jesus, ele vai falar assim para nós algumas vezes dizendo, olha, vocês não compreenderam tudo que eu falei para vocês. Mas não fiquem tristes, porque o Espírito Santo virá para poder iluminar o coração de vocês, a fim de que vocês possam compreender aquilo que eu disse e que não foi acolhido e compreendido na totalidade por vocês. Jesus, então, mostra que esta tristeza pela sua ausência, ela se torna uma possibilidade de os discípulos, nós todos, acolhermos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai iluminar-nos para compreender as verdades de Deus de uma forma mais clara. O Espírito defensor, o Espírito da luz, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, vem então às nossas vidas para poder nos instruir sobre a verdade mais profunda do amor de Deus sobre as nossas vidas. E isso nos convida a abrir o nosso coração sempre mais para Deus. Porque na medida em que a gente abre o coração para Deus, a gente faz realizar em nossas vidas a vontade dele. A gente vence o pecado, a gente experimenta a realização da justiça e do bem em nossa vida e a gente garante o reinado de Deus sobre a nossa vida. Reinado de Deus este que rompe com as portas do inferno, que rompe com as portas do mal e que nos conduz para o pleno bem. Que nós possamos acolher cada vez mais esta verdade de Deus, que a nossa tristeza se torne sempre em alegria, a alegria da presença de Jesus que não nos abandona nunca, e que nós possamos experimentar a graça desta presença que, presente em nós, faz a presença dele acontecer através de nós. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos preencha para acolhermos sempre mais a vontade amorosa de Deus em nossas vidas. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que o Espírito Santo de Deus fecunde cada vez mais a sua vida. Um bom dia. Eu não estava.